sobre tudo isso, o presidente Lula hoje preferiu não responder. O senhor acredita que acerta nisso, presidente Lula? Não é tarefa do presidente da República comentar esse ato, senador? Claro que não. Acho que o presidente tem que governar. O presidente da República tem que cuidar do governo, tem que melhorar a vida do povo. O presidente não tem que ficar dando opinião. O presidente não tem tempo e não tem para ficar dando opinião em ato de oposição, seja qual for. Quanto mais ainda um ato com uma pauta, sem uma pauta específica. Repito, isso não é um ato, isso foi um ato de desespero do ex-presidente da República, porque está sendo objeto de investigação da polícia e da justiça. Né? A propósito, inclusive, Diego e Sakamoto, para prestar aqui um esclarecimento, eu estava de manhã, junto com o presidente da República, na atividade do Ministério da Gestão, de lançamento de um programa do Ministério da Gestão, e acompanhei parte da entrevista coletiva. E eu vi a pergunta de uma jornalista quando buscou perguntar sobre o ato. Só esclarecendo, até onde eu estava lá, não houve nenhum apuplo e reação de quem estava presente contra a jornalista. Houve uma reação, obviamente, de parte de militância que estava lá presente, quanto à menção ao ato de ontem e quanto à menção a Jair Bolsonaro. Mas, assim, os jornalistas estavam lá nessa entrevista coletiva hoje de manhã, inclusive em posição de destaque, à frente da plateia, colocado diante da ministra da Gestão, diante do ministro-chefe da Casa Civil, diante do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação e diante do presidente da República para o conjunto da entrevista coletiva. Então, só para esclarecer, isso aí eu posso falar porque eu presenciei lá. Não teve nenhuma iniciativa, não teve nenhum ato. Neste governo não tem a culpa jornalista. Eu quero deixar bem claro, e esse governo prima por tratar com respeito todos os jornalistas, e hoje os jornalistas estavam colocados diante em um local, inclusive, de destaque de respeito e de respeito na coletiva. A plateia que participava, obviamente, participava, inclusive, sentada atrás dos jornalistas. Eu acho que é importante e necessário fazer aqui esse esclarecimento. E repito, Diego, em relação ao presidente da República e o nosso governo, tem que dar conta e tem que dar resposta ao que é importante: melhorar a vida do povo brasileiro, como estamos melhorando. A gente mostrou, né, Sakamoto, agora há pouco esse momento em que houve uma vaia. Então, a vaia ali não foi direcionada à jornalista, foi Não, ao em ato, é isso? absoluto, como não era nenhum jornalista. Foi a menção, a referência. Obviamente, vocês podem ver pela estrutura da entrevista coletiva, os jornalistas estavam à frente, inclusive, dos parlamentares. Eu e o líder do governo, Jacques Wagner, estavam atrás dos jornalistas. O local de destaque era dos jornalistas. E mais atrás, como era um evento público, em que estava sendo disponibilizado as sedes do patrimônio da União para utilização, inclusive por parte dos movimentos de moradia, tinha, obviamente, a participação de militantes dos movimentos de moradia e teve uma reação que não foi a jornalista e se viesse a ter, com certeza seria recriminada, seria recriminada qualquer manifestação que tivesse, seja contra qualquer jornalista, seja pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, seja por quem estava dirigindo a atividade de hoje. Tá A certo. gente até agradece, Randolfo, pelas informações, porque, como eu falei, as informações tinham chegado na gente aqui, tinha havido esse apuplo, né? Até no meu comentário eu falei isso, que o Lula acerta em não tratar do tema, mas é claro que se tivesse havido um apuplo era uma coisa negativa, até porque É, exatamente esse tipo de ação é o que se espera, esse, te- né? esse tempo de atacar jornalistas, esse tempo, obviamente, né, sempre pode, por uma circunstância ou outra, ocorrer fato isolado, mas não por orientação deste governo, por comportamento deste governo. A orientação e o comportamento desse governo é sempre respeitar os meios de comunicação e, sobretudo, respeitar os jornalistas. Perfeito.